Dólar yen semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao dólar yen. Dólar yen que continua aqui assim, como já temos, como tenho vindo a dizer, a negociar aqui em torno de máximos multianuais, com o yen a continuar pressionado. Preços do petróleo mantêm-se em alta. Tivemos aqui assim uns ganhos, uma forte queda no preço do petróleo logo no início da semana passada, com a situação do cessar-fogo, o que deu aqui assim de alguma forma algum ânimo, digamos, ao iene, levando o iene a alguns ganhos. Perdas do dólar, claro, também, mas também alguns ganhos do próprio iene, com as expectativas de cortes de taxa de juro também a cair, e tudo isso acabou por levar aqui assim alguma pressão no dólar e alguns ganhos do iene ao mesmo tempo, o que levou de imediato o dólar iene uma vez mais aqui a negociar mais perto dos tais 157,70. Claro que, uma vez mais, sol de pouca dura, porque enquanto não se resolverem todas as outras situações, as tensões no mercado mantiveram-se, o preço do petróleo rapidamente, como vemos, veio a paulatinamente subir, e agora, mesmo neste início da semana, que teve uma entrada em alta, apesar de novamente algumas notícias mais animadoras relativamente aos Estados Unidos e ao Irão voltarem à mesa de negociações, está a trazer novamente o petróleo a cair. Isso acabará por, de alguma forma, ajudar um pouco o iene, mas ainda se sente pouco. Aliás, vemos já aqui, esta foi a abertura em alta do dólar iene, em perdas do iene, mais uma vez com os ganhos do petróleo, mas agora vemos que o dólar iene volta a recuar um pouco neste recuar também das tensões no Médio Oriente. E de facto não há muito a dizer, porque continuamos todos de alguma forma de olhos postos no Médio Oriente, de olhos postos no que está a acontecer entre os Estados Unidos e o Irão, e a situação do Estreito de Hormuz, que poderá mais cedo ou mais tarde voltar a ser reaberto, de forma a permitir o fluxo natural dos petroleiros. E até que isso aconteça, o mercado vai continuar debaixo dos tais fluxos noticiosos. Isso, em conjunto com a situação também que tudo isto acaba por estar a dar aqui assim, relativamente às expectativas de taxa de juros, isto acaba mesmo por, de alguma forma, ir contra ao próprio iene. Ainda mais quando há por exemplo, esta noite, algumas declarações de um discurso de Kazuo Ueda foi bastante mais dovish do que era esperado pelo mercado, e isto levou de imediato a alguma alteração na própria expectativa de subida da taxa de juros, que estava de facto a aumentar, e neste momento está aqui nos 59%, a apontar para 15 pontos aproximadamente de subida, ou seja, aquela situação em que todos nós estávamos como quase garantidos de que tínhamos aqui uma subida de taxa de juros no iene já nesta reunião do mês de Abril, no final do mês de Abril. Afinal, já não é tão seguro assim. Relativamente a esta semana, vamos ter também, ou melhor, não vamos ter praticamente dados económicos, nem nos Estados Unidos, nem no Japão, de relevo, que possam aqui ter alguma influência maior no par. Aliás, se é que têm tido, nós vimos o que aconteceu com os non-farm payrolls há 2 semanas, o que aconteceu com a inflação nos Estados Unidos na semana passada, que praticamente não deu em nada, e agora estamos a ter, também vamos ter uma semana
vazia de dados económicos. Portanto, eu continuo a acreditar que provavelmente o que vai acontecer é que enquanto nada disto alterar, enquanto não houver mais algum impacto nos mercados relativamente ao Médio Oriente, ou então que dê mais volatilidade ao ponto de haver aqui alguma intervenção por parte do Banco do Japão. Enquanto isso não acontecer, provavelmente vamos continuar com esta situação de consolidação em torno destes máximos multianuais que eu estou aqui a referir. Olhando aqui para os gráficos, o que vemos, portanto, é esta situação, mesmo aqui no gráfico mensal, vemos que ele se mantém em torno, portanto, aqui acima destes máximos que tínhamos aqui de 2025, o 158,87. O preço aqui também, depois de termos feito esta... desculpem, o máximo de 2024. Depois de termos feito um máximo aqui nos 160,46, o preço manteve-se agora esta última semana, aqui abaixo desse mesmo máximo. O gráfico semanal, o que nós vemos é a continuação do preço aqui assim a consolidar a estes níveis, e estamos a falar de alguma forma entre o máximo deste ano, os tais 160,46, e aqui os 157,90 aproximadamente, este suporte que aqui temos, acima da média móvel das 21 semanas, que está aqui nos 157,21. Quando olhamos para os indicadores de momento, o que vemos é, de facto, tanto o RSI como o MACD continuam a dar esta tendência ascendente, se bem que bastante comedida, ou seja, a probabilidade de virmos a manter esta consolidação é bastante elevada. No gráfico semanal temos praticamente o mesmo. O RSI mantém-se acima da linha de 50, mas de alguma forma bastante perto dessa mesma linha e quase de forma horizontal, com altos e baixos, mas em torno exatamente dessa linha. No MACD vemos a linha do MACD abaixo da linha do sinal, mas ainda assim também praticamente flat, ou seja, mais uma vez provavelmente a dar indicação de que esta consolidação se poderá manter. Mais uma vez, na semana passada, como vemos, viemos aqui ver quase estes níveis mínimos em volta dos 157,65, mas o preço voltou outra vez. Ou seja, nós continuamos a precisar realmente de alguma coisa que se passe para tirar estes preços destes níveis, como já podemos ver. Começámos com este suporte dado aqui por esta, aliás, primeira resistência dada por este máximo, mas entretanto tem vindo a ser, digamos, confirmado esta mesma área aqui assim à volta dos 157,65, 157,75, e portanto a manter aqui assim o preço. Pelo meio temos aqui a média móvel 21, dos 21 dias, que continua aqui à volta dos 159, ligeiramente acima de 159, e onde o preço também se mantém, neste momento está aqui a 159,40. Portanto, a probabilidade de se manter continua. Claro que o alterar, o vir aqui acima um pouco, vai aumentar as hipóteses de vermos aqui assim alguma intervenção, que mais uma vez, tal como disse na semana passada, teria que ser bastante mais musculada para ir mais do que aqui assim a média móvel dos 200 dias, que está neste momento aqui nos 153 aproximadamente, ligeiramente acima, e nesta área aqui acima desse mesmo média móvel dos 200 dias, que se encontra aqui entre os 153,27 e os 154,34. Portanto, aqui esta figura entre basicamente 153,25, 154, 153,25, 154,25, para sermos mais, para ser um número mais redondo, é exatamente esta área de suporte que temos no caso de termos aqui assim alguma intervenção do Banco do Japão. As intervenções verbais não vão fazer mais do que pequenas correções, que
poderão esbarrar aqui assim para já a nível da nuvem de Ishimoku, que neste momento se encontra à volta dos 155, 155, 70 por aí, à volta disso, e vai subindo conforme vamos entrando nesta mesma semana. Por fim, quando olhamos para o gráfico a 4 horas, aquilo que eu mais uso para fazer aqui as projeções semanais, pois nós o que vemos é qualquer alteração, qualquer recuo, qualquer correção está a esbarrar aqui nesta área, como já vemos, a começar por aqui, nem sequer lá chegou, e os tais 157, bom, 157,30, 157,70 é a tal área forte de suporte para já de mais curto prazo. Claro que, mais uma vez, o romper disto poderá levar aos tais níveis bem mais abaixo, ou seja, aqui mais da nuvem de Ishimoku nos 155,70, e no outro caso mesmo mais extremo aqui nos 200 dias, mas de facto este é o meu cenário base caso não haja nenhuma intervenção. O preço aparentemente poderá continuar a manter-se abaixo deste máximo do ano. Acima deste máximo do ano vamos ter então caminho aberto até aos 162 quase, até aos 161,93, mas aqui mais uma vez então temos a tal possibilidade de vermos aqui algumas intervenções, a começar por intervenções verbais, eventualmente, e se não, mesmo intervenções físicas, para levar o preço um pouco mais abaixo. O que eu, neste momento, enquanto esta situação não se resolver no Médio Oriente, também acredito pouco que haja espaço aqui para grandes intervenções. Tal como já disse a semana passada, o Tesouro norte-americano vai dar alguma... Não se vai importar muito com estas perdas do iene, que são mais ganhos do dólar, embora neste caso específico, neste princípio de semana, eu esteja a notar aqui sim mais perdas do iene do que ganhos do dólar, o que vai dar de alguma forma mais possibilidades de haver aqui assim alguma pequena intervenção. Quando eu falo em pequena intervenção, falo em intervenções verbais ou algum chamamento a preço, como já aconteceu aqui assim há umas semanas atrás. Bom, mas isto é a minha forma de ver o mercado, a minha forma de interpretar os dados e não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Por esta semana é tudo, desejo a todos o resto de uma boa semana, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá na próxima semana para mais um comentário semanal ao dólar iene. Até lá!